Olá, queridos irmãos e amigos. Que a paz gloriosa de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre a Igreja de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o dom de cura, o dom de maravilha e o dom de profecia. Nós estamos falando sobre os dons espirituais. Caríssimos irmãos e amigos, a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 23 e 24, leiam, diz: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Caríssimos irmãos e amigos, o pecado contaminou totalmente o mundo. As pessoas estão doentes espiritualmente. As pessoas estão doentes emocionalmente. As pessoas estão doentes fisicamente. Portanto, o dom de cura é concedido por Jesus o Cristo através do Espírito Santo para aliviar os sofrimentos das pessoas. E com a cura desses males e doenças que tanto causam sofrimento às pessoas, o nome de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é glorificado, louvado e exaltado. A igreja é edificada e fortalecida, e as pessoas se conscientizam que o Evangelho é realmente poder de Deus, poder para salvar, poder para libertar, poder para curar. A palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, diz: Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. A palavra de Deus diz também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, que aonde Pedro estivesse, transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando isso passasse, curasse algum deles. Caríssimos irmãos e amigos, já pararam para refletir sobre isso? Que cena maravilhosa! Que cena grandiosa! E eu estou presenciando toda essa inusitada e extraordinária cena pelos olhos da fé. Os lenços e os aventais que Paulo usava tinham algum poder para curar e expulsar os demônios? A sombra que Pedro projetava quando
passava na rua tinha algum poder para curar os enfermos? Não, não e não. Então o que acontecia? Acontecia o seguinte: quando o Espírito Santo toma conta da nossa vida, quando o Espírito Santo toma conta de todo o nosso ser, o poder de Deus, de uma maneira grandiosa, inimaginável, marcante, passa a fluir em nossa vida. É isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, é isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Tudo isso aconteceu para se cumprir, aconteceu e acontece, apesar de tanta incredulidade hoje, para se cumprir o que Jesus o Cristo disse no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Que sinais? Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se beberem sem ter conhecimento, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Caríssimos irmãos, amigos, busquemos com muita fé, com muita insistência, e em nada duvidando, como diz o apóstolo Tiago, os dons espirituais. A igreja precisa receber os dons espirituais. Caríssimos irmãos e amigos, mergulhemos de cabeça no oceano do Espírito. Caríssimos irmãos e amigos, envolvamos-nos sem reservas com as coisas espirituais. Caríssimos irmãos e amigos, deixemos o Espírito Santo tomar conta de nossa vida. Deixemos o Espírito Santo tomar conta de todo o nosso ser, chegando ao ponto de dizermos o que disse o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A vida que agora vivemos na carne, vivamos-nos na fé do Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por todos nós. Caríssimos irmãos e amigos, a igreja precisa receber o dom de operação de maravilhas. Outro dom que agora vamos analisar: o dom de operação de maravilhas. Maravilha significa aquilo que desperta grande admiração, espanto e assombro. Maravilha significa também prodígios, milagres, coisa ou fato extraordinário. O dom de operação de maravilhas é um dom extranatural concedido por Jesus o Cristo através do Espírito Santo, com o objetivo, com o propósito de mostrar o poder de Deus e a autenticidade absoluta e inquestionável do Evangelho. O dom de maravilha, o dom de operação de maravilhas, é Deus, o Todo-Poderoso, operando maravilhosamente,
de uma maneira sobrenatural, através do Espírito Santo, no mundo natural dos homens. O dom de operação de maravilhas habilita, qualifica, capacita a igreja, através do Espírito Santo, a realizar o sobrenatural no âmbito das coisas naturais. Entenderam, queridos irmãos e amigos? E o dom de profecia? A palavra profeta vem do hebraico. Em hebraico se pronuncia Navi. Profeta significa porta-voz, boca de Deus. Por gentileza, leiam lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. No Antigo Testamento, os profetas eram bem conhecidos e respeitados. Os profetas recebiam o recado de Deus e posteriormente transmitia ao povo e aos reis. Portanto, o ministério apostólico naquela época era bastante atuante. Atualmente, o dom ministerial de apóstolo e o dom ministerial de profeta não existem mais. Não existem mais. Presta atenção. Eu estou falando dos dons ministeriais de apóstolo e profeta, mencionados pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Não estou falando dos dons espirituais. Não existe mais. Por quê? Por quê? Não existe mais porque o dom ministerial de apóstolo e o dom ministerial de profeta foram concedidos, foram outorgados para a formação do fundamento, do alicerce da igreja. Por gentileza, leiam lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 16, está escrito: a lei e os profetas profetizaram até João. Tem algumas versões bíblicas que dizem que a lei e os profetas duraram até João. Mas a palavra vigoraram, durar não faz parte do original. O versículo correto é: a lei e os profetas profetizaram até João. É importante deixarmos bem claro que Jesus o Cristo aqui está falando da escritura do Antigo Testamento, porque todos os símbolos, ritos falados pelos profetas apontavam para a vinda do Messias. Usando outras palavras, a respeito do Messias, o Antigo Testamento profetizou até João. É importante salientarmos também que a lei que durou até João não é a lei moral dos 10 mandamentos. Aqueles que dizem isso estão redondamente enganados. Mas é a lei cerimonial do santuário, que consistia, apoiava-se, fundamentava-se, respaldava-se, escolham a expressão que quiser, em ritos, símbolos
festas solenes, sábados festivos, luas novas, etc, etc. E tudo apontava para a vinda do Messias. O Messias veio, glória a Deus por isso. Essa lei deixou de existir. Leia por gentileza na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 15. E também na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Portanto, queridos irmãos e amigos, que fique bem claro que o dom ministerial de apóstolo e o dom ministerial de profeta, como era no Antigo Testamento, não existe mais. Com o estabelecimento da igreja, com a organização da igreja, com a formação da igreja através de Jesus Cristo, a igreja foi presenteada com os dons espirituais que estão registrados na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10. E o dom de profecia é um desses dons. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aqueles que pregam a palavra de Deus na igreja, que pregam a palavra de Deus, a igreja, edificando, exortando e consolando, são chamados de profetas. Mas Jesus, o Cristo, através do Espírito Santo, tem presenteado, tem outorgado muitos cristãos com o dom de profecia. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, 500 anos antes de Cristo, escreveu: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. A promessa da efusão do Espírito Santo sobre toda a carne está aí, é para os últimos dias, é para todos nós. Mas tenhamos muito cuidado com aqueles que dizem que têm o dom de profecia e agem dentro das igrejas com o apoio dos seus líderes, fazendo adivinhações e agindo como videntes e bruxos pentecostais. Tenham muito cuidado, caríssimos irmãos e amigos. A Bíblia é bem clara em relação aos dons espirituais. Caríssimos irmãos e amigos, na sua igreja há abundância de dons? Permitam-me repetir novamente. Na sua igreja há abundância de dons? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, escreveu que na igreja de Corinto havia abundância de dons. Eu não estou falando de abundância de talento, estou falando de talentos, estou falando de abundância de dons espirituais. Na sua igreja há abundância de dons? Na sua igreja estão dando espaço para o Espírito Santo de Deus operar? Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, escreveu: não extingais o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo, deixe o Espírito Santo agir poderosamente. Busque os dons espirituais, a igreja precisa. Aí você vai ver a sua igreja crescer vertiginosamente. Deixa o eu totalmente de lado. Glorificado, louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um grande abraço, caríssimos irmãos e amigos.